Então, como eu estava falando, nós temos muitas pessoas que aprenderam a ler através do cordel. O cordel teve uma força muito grande, né? Inclusive no segundo texto, Veríssimo de Melo reforça esse papel que o cordel teve na alfabetização dos sertanejos. Outra questão que eu mostro é a relação do cordel com o processo de construção ou de fortalecimento das bases identitárias de um povo. Como a obra em cordel, ela reproduz a mentalidade do povo, a maneira como ele olha para o mundo, os seus valores e tudo. O cordel vai na contramão daqueles discursos preconceituosos, né? Então, você sente orgulhoso, né, da língua que você fala, da maneira como você se relaciona com Deus, da comida que você come, né, das histórias que são contadas, das figuras que compõem o nosso panteão, Virgulino Ferreira, Conselheiro, Padre Cícero, Seu Lunga, João Grilo, essas figuras todas que nos representam, né? Elas são, o cordel vai fazer o louvor dessas figuras, dessas coisas todas que são a nossa identidade, que são as nossas marcas, né? Então, quem já teve a infelicidade, né, de viajar para outros locais e ser alvo de preconceito, né, pelo formato da cabeça, pela maneira como fala, as coisas que gosta de comer, o tipo de música que cultua e tudo, sabe do que eu estou falando. O cordel vai na contramão disso. O cordel vai reforçar isso, né? Vai mostrar como a nossa língua é bonita, né? Como a nossa forma de religiosidade popular também tem a sua validade, não é? A graciosidade das nossas histórias, das nossas figuras, dos nossos lugares, não é? Tudo isso, da nossa cultura de uma maneira geral, tudo isso reforça a nossa identidade. Lei Cordel é também uma forma, né, de visitar isso que nos constrói enquanto nordestinos, não é? Mais uma questão que o texto 1 traz é a discussão sobre cordel e folclore. Então, de imediato, literatura de cordel não é folclore, né? Mesmo entre os meus colegas, né, eles confundem às vezes, acham que eu trabalho com folclore. Não trabalho com folclore. Quem trabalha com folclore é antropólogo, né? Eu sou crítico literário, sou analista, né, das obras literárias. Faço análise de obras literárias. Então, o cordel, para ser folclore, você tem algumas marcas, né? Eu até coloquei aqui alba folclórica, por exemplo, parlendas, cantiga de roda. Essas coisas são objetos do folclore. São caracterizados pela antiguidade. Bom, o cordel, gente, ele nasce. O primeiro cordel com data reconhecida é 1865. Isso não pode ser considerado antiguidade em termos históricos, né? A persistência é uma coisa que dura ao longo do tempo, né? Então, o cordel, como toda obra literária, ele tem os autores que ficam, mas muitos são esquecidos, né? Aí você tem que revisitar e resgatá-los. O anonimato. O cordel tem autoria, tem nome. Quem é o autor de Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro? Uma parlenda. Quem é o autor disso? Quem é o autor de Ciranda, Cirandinha, vamos todos cirandar? Observem, essas obras não têm autores. Essas obras se perdem na bruma dos tempos. Quando elas surgiram, ninguém sabe, né? Muitas lendas se perdem, você não consegue rastrear de tão antigas, né? Ou se consegue, você chega a lendas que são bem diferentes, tem alguns elementos parecidos, mas eles foram se modificando ao longo do tempo, né? É o caso do Silvio Romero, que ele tem lá um livro que ele estuda
de onde vieram várias histórias que estão entre nós aqui, ok? Ele vai encontrar na África, vai encontrar nas Arábias, né? Entre os povos árabes, vai encontrar em povos europeus e tudo, a origem dessas histórias. Chapeuzinho Vermelho, quem criou o Chapeuzinho Vermelho? Sabemos que os irmãos Grimm e outros divulgaram, mas as histórias já existiam antes dele. Então você pega Bruno Bettelheim, né? Psicologia dos Contos de Fadas, ele vai lá procurar uma origem possível dessas histórias, mas eram bem diferentes lá nos seus inícios, não é? Então, gente, cordel não é peça folclórica. Cordel é obra literária, diferente da obra que se estuda nas academias, porque são obras eruditas, mas é obra literária popular, ok? Então, cordel não é folclore. Outra questão também que eu discuto no texto 1 é a relação do cordel com a oralidade. É bem verdade que o cordel, pelo menos nos seus inícios, era uma poesia para o ouvido e não para os olhos. Porque a maioria dos que consumiam cordel, ou pelo menos uma boa parte deles, eram de pessoas analfabetas. As pessoas não sabiam ler. Então eram histórias que eles ouviam, compravam um livrinho e esperavam que alguém que soubesse ler aparecesse para ler, para em geral uma roda de pessoas. Na debulha do feijão, por exemplo, né? Era costume ter alguém lendo um cordel ou recitando um cordel enquanto os outros trabalhavam. Nada diferente, por exemplo, do que José de Alencar fala em Como e Por que Sou Romancista. Ele também diz isso, né? Que lá nas atividades ele lia as histórias para as pessoas e tudo. Assim também ocorria com o cordel. Então é verdade que o cordel em suas origens era uma obra mais para os ouvidos do que para os olhos. Agora, com o passar do tempo, cada vez mais o cordel é também uma obra para os olhos, não é? Então, a relação do cordel com a oralidade, ela deve ser relativizada, né? Se é verdade, por exemplo, que no cordel você usa pra em vez de para, muitas vezes você vai ter pra em vez de para. Palavras do uso comum, do dia a dia, porque é o elemento que traz a lembrança dessa formação oral do cordel. Mas hoje em dia já se procuram, né? Os escritores procuram, por exemplo, evitar rimas aparentes que eram muito utilizadas naquele tempo, animais com paz. Paz e animais rimam na oralidade, porque você não diz paz, você diz paz. Mas quando você coloca no escrito, aí você já evita animais rimar com paz. Paz vai rimar com rapaz, com capaz, né? Eu estou dando só um exemplo. Então, dentro desse texto 1 eu trago a ideia de que a nossa oralidade é uma oralidade mista. Existe uma oralidade primária, né, entre aspas, pura, que é a oralidade de uma obra que pertence a uma sociedade ágrafa. Então imagina, por exemplo, entre os Yanomamis, alguém resolve gravar lá uma história e depois vai escrever essa história, né? Então, muitos textos da África, antes do colonizador chegar, eram puramente orais, porque não existia leitura nem escrita nesses países. As histórias eram passadas de geração a geração através da voz. Então essa era a oralidade mesmo, né? Nossa é a oralidade mista. Por quê? Pensa em Patativa. Quando ele escreve mulher, mulher, ele sabe que a palavra é mulher, né? Então ele tem o escrito aqui ao lado dele. O que ele faz é deturpar o escrito e aí gera a palavra mulher. Numa sociedade ágrafa, você não tem essa relação de quem tá escrevendo com algo, né, estabelecido como código escrito, porque lá não tem escrita.
Bom, e por fim, gente, eu termino o texto 1 discutindo a relação das histórias em cordel com aquelas chamadas formas simples, né? É um livro do André Joules, que ele traz vários tipos de formas simples. São histórias geralmente passadas pela oralidade, e entre elas estão a legenda, a saga, o mito, a adivinha, o ditado, o conto de fada, o xiste, tudo são formas, né, que vêm com o povo transmitindo de oralidade, de geração em geração, até que alguém começa a escrever isso. Tal como essas histórias, o cordel também guarda muitas relações, entre elas o fato de trabalhar com a identidade. O André Joules, quando analisa essas formas todas que eu citei para vocês, esses gêneros ou essas modalidades, ele diz que elas têm um poder muito grande para a construção da identidade da coletividade que gerou a história, né? Então, assim também é o cordel. O cordel tem essa relação muito forte com a comunidade. Pensem o cordel que surge em torno do Padre Cícero em Juazeiro do Norte. Ele vai refletir todo aquele ambiente místico, né? Aquela religiosidade popular muito intensa, aqueles valores que eram cultuados, né? Por isso vai aparecer tanta figura do diabo, do anjo, não é? Essas coisas todas, palavras como pecado, transgressão. Então, aquelas obras nasceram ali dialogando com o entorno. Então, ele fortalece os laços de identidade. Então, gente, esse foi o texto número 1. Então, se houver dúvidas, usem lá os nossos canais, o nosso grupo lá do Zap, para mandar essas perguntas, que aí no encontro próximo eu já vou trazer as dúvidas, as questões para nós discutirmos, ok? Então, sem perder tempo, nós vamos direto ao texto número 2. O texto número 2, gente, saiu deste livro aqui. É uma antologia do BNB, organizada ou patrocinada pelo Banco do Nordeste do Brasil. Ela foi organizada pelo Ribamar Lopes, né, já falecido, piauiense que morou muitos anos aqui em Fortaleza, não é? Infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo, mas meus amigos cordelistas, muitos deles o conheceram, o caso do Roxinol, do Rinaré, né? Que falavam muito bem dele. Conheço a filha dele, né? Bom, mas como falava, então nessa reunião de cordéis, essa reunião de cordéis é antecedida por um estudo que é assinado por Veríssimo de Melo. Então, Ribamar Lopes organiza a seleção dos textos e quem assina essa introdução, chamada de, tem um nome aqui diferente, né? Literatura de Cordel, versão histórica e aspectos principais. Então, Veríssimo de Melo assina este segundo texto. De imediato, eu vou dizer para vocês que há muitas ideias que ele trabalha aqui com as quais eu não concordo. Mas é isso que faz a riqueza da nossa bibliografia, não é? Trazer visões diferentes. Então, o Veríssimo de Melo, ele tem uma visão muito purista, né? Ele usa termos como literatura de cordel autêntica. Que vem a ser isso, gente? É uma classificação que não sustenta. Literatura de cordel é aquela que nós reconhecemos como literatura de cordel, né? Então ele divide uma literatura de cordel autêntica e uma que não é. Essa que não é aquela escrita por pessoas que não são do povo. Eu, por exemplo, não produzo uma literatura de cordel autêntica aos olhos dele. Só que ele mesmo vai relativizar essa afirmação, trazendo vários exemplos de pessoas que cursaram a universidade e não deixaram de ser poetas populares, né? Ele cita Rogaciano Leite, ele cita também um dos irmãos Batista, eu acho que é o Otacílio, não, o Dimas, né? Ele cita o Dimas Batista também,
que era professor de filosofia, foi inclusive professor da UES, né? O Dimas Batista, né? Que eram três irmãos, três cantadores excelentes, né? Maravilhosos. Lorival, Otacílio e Dimas Batista, não é? Então ele vai citar pessoas que, muito embora chegasse a cursar a universidade, não abandonaram aquela, né, mentalidade popular. Então ele mesmo relativiza o conceito que ele traz, né? E, inclusive, quando ele fala de Rogaciano Leite, ele diz que Rogaciano, depois que amealhou todo aquele saber erudito, ficou no meio termo, entre um lado e outro. Dependendo da circunstância, ele ia mais para um registro, ia mais para o outro, né? Era mais erudito, ora mais popular. Então, ele acaba mesmo desconstruindo essa divisão que ele estabelece aí. Ok? Mas vamos lá, gente. Passando para o texto dele, ele começa falando aí da força do Nordeste, né? O cordel surge aqui, e surge aqui, gente, por um motivo simples. É no Nordeste que começa a colonização do Brasil, né? Só depois é que vai ser transferido lá para o Sudeste, a capital, e depois para o Centro-Oeste. Então, toda a riqueza que nós tínhamos a produção da cana-de-açúcar, né? Todo esse ciclo da cana-de-açúcar, fazia com que o Nordeste fosse o epicentro. Então, é natural que começasse por aqui. Mas ele traz, para além disso, ele traz também determinados elementos, né, da construção da sociedade nordestina que acabaram contribuindo com a formação do cordel. Mas eu chego mais à frente, eu discuto isso, né? Então ele vai falar da força do cordel, várias áreas podem se beneficiar tendo o cordel como objeto de estudo. Ele cita várias, a linguística, a sociologia, a antropologia, né? o folclore, né? Então todos esses elementos, todas essas áreas encontram fonte de estudo no cordel, de fato, né? A linguística, por exemplo, todo o estudo sobre a linguagem, né? O padrão de linguagem que é trabalhado no cordel. Ele vai trazer a informação, vai, na verdade, renovar uma informação de que o cordel foi o primeiro jornal do sertanejo, né? Então, numa época em que os jornais não chegavam às cidades onde não tinha estação de trem, né? Onde o rádio e a televisão também não tinham chegado. Lembre que o rádio é de 1922, a televisão é de 1950. O cordel antecede isso, é de meados do século XIX ali. Então, durante todo esse tempo, era através do cordel que os sertanejos que moravam dos rincões mais distantes se atualizavam, né? Recebiam as informações. A morte de Getúlio Vargas, por exemplo, chegou a milhares, se não milhões de sertanejos através do cordel, né? Então ele vai trazer essa informação que o cordel foi o primeiro jornal do sertanejo. Então foi um veículo de comunicação de massas. E aí mostra como o cordel pode ser explorado. Imagine, por exemplo, agora, se o cordel tivesse sido utilizado por esse desgoverno aí, como um veículo de informação, né, sobre a Covid, sobre as formas de procurar, né, não se contaminar, as medidas que deveriam ser tomadas. O cordel poderia se prestar muito bem a isso. Ok? Mais outra questão. Então ele vai trazer essa discussão depois, a partir da página 9, sobre esse cordel não autêntico, que é produzido por pessoas que são letradas. Então, por serem letradas, na percepção dele,
essas pessoas se distanciam da espontaneidade do sertanejo. Gente, isso é a visão purista. É aqueles que tratam o povo, olham para o povo como se o povo fosse a criatura ingênua, né? Então, o sertanejo, por menos que ele tenha tido acesso à escola, essa espontaneidade, ela tem que ser relativizada, né? Então, pense no Patativa, gente. O Patativa, que teve pouco tempo na escola, foram apenas alguns meses, né? Ele era um grande estudioso. Lia Castro Alves, né? Lia Camões, Bilac. Então, desculpe, o Patativa, quando queria escrever obra erudita, ele escrevia muito bem. Então, falar de uma espontaneidade do Patativa é ter aquela visão ingênua, aquela visão romântica, né, que olha para o povo como aquela pessoa que abre a boca sem pensar, ela diz uma frase. Então, aquela frase é espontânea. O espontaneísmo é só um nome bonitinho, pessoal, para um preconceito. A obra erudita é pensada, é calculada, medida, refletida, reescrita várias vezes para ficar perfeita. A obra do povo não, ele é produzido de supetão, então ele não tem qualidade, né? Pensemos nisso. Então ele vai dizer, ele vai defender que a obra escrita por alguém que tem formação intelectual não seria uma obra popular, pelo menos não seria uma legítima, né? Essa discussão ele retoma um pouco mais à frente, mas antes ele traz informações interessantes sobre as origens do nosso cordel. Então tem toda aquela discussão, a gente já sabe, existem pensadores que defendem que o cordel nasce em vários lugares ao mesmo tempo, que é, portanto, um produto, né, humano, porque não está preso a um espaço geográfico, a uma sociedade específica. Outros defendem que não, o nosso cordel é ibérico, veio lá da Espanha e de Portugal, através dos colonizadores que nos chegaram. E há uma terceira corrente que defende que o nosso cordel tem algum tributo a pagar ao cordel ibérico, mas foi aqui totalmente transformado. Nós criamos uma nova modalidade. Portanto, deve ser enfatizado que é uma produção nacional, mas exatamente nordestina, que mais do que a Ibéria, a influência está na cantoria. Então, nem muito à terra, nem muito ao mar, cada um desses tem alguma razão, ok? Então, é verdade que o cordel veio através desses colonizadores. Os colonizadores traziam, em geral, em folha, uma folha apenas, né? Em vez do livrinho, traziam apenas uma folha que era chamada de folha volante. A história todinha escrita numa folha. E muitos traziam de memória mesmo, né? Alguns traziam em cópias manuscritas. Então esse cordel chega até nós e é bastante transformado. Nós sabemos disso. Bastante transformado. Mas antes de chegar em Portugal, você já tem cordel, ou pelo menos gêneros que se aproximam do cordel, em outros países. E aí ele vai citar a França, que existia a literatura de comportage, não sei, infelizmente, não tenho uma boa pronúncia em francês, que é a literatura, gente, que era vendida. O cidadão colocava aqui uma espécie de... como é que eu posso dizer? Um suportezinho à frente que passava por correias atrás do pescoço, né? Então, o colportage aí vem de pescoço. É a literatura que era vendida, essa literatura baratinha. Então, na França, você tem a literatura de colportage. Antes ainda, você tem na Holanda e na Alemanha. A mais antiga que ele consegue rastrear é na Alemanha do século XVI. Nós estamos falando, pessoal, dos anos 1500. Então, já nos anos 1500, você já tem na Alemanha uma produção literária
que era semelhante ao nosso cordel no formato, no uso da xilogravura. É verdade que a maior parte das histórias eram em prosa, mas havia algumas também escrita em versos. Então essas obras já existiam no século XV, no século XVI na Alemanha, no século XVII na Holanda e aí França, Espanha, Portugal. Então não é verdade que surge em Portugal, nem na Península Ibérica. E aí depois, ele, quando chega nas Américas, ele vai se espalhar com vários outros nomes. Ah, esqueci de citar, na Inglaterra também existia uma literatura baratinha em livretos, semelhante ao cordel, que era a literatura chamada de penny, né? Penny books. Penny é centavo, porque era muito baratinho. Existia uma série na Netflix, infelizmente tiraram, que era Penny Dreadful, né? Que eram esses livretos que traziam histórias de monstros, de seres, né? De seres aterradores e tal, né? Então, Penny Dreadful é baseado nessas historinhas e tal. Então, ao chegar nas Américas, ele vai se distribuir e vai ganhar nomes diferentes. Por exemplo, lá no México, são chamados de corridos. Você tem até hoje corridos, né? Na Argentina também é uma produção que se assemelha também, ok? Bom, aí é quando ele volta a falar por que no Nordeste o cordel floresceu, né? Porque a nosso